Amém. Queridos, hoje encerramos a nossa jornada em 2º livro dos Reis, capítulo 4. Abra aí comigo, por favor. Eu já estou aí um bom tempo, Foram várias ministrações. 2º livro dos Reis, capítulo 4, os versos de 8 a 10. E hoje eu encerro, com a graça de Deus, Tesouros do quarto de Sunem. Nós tiramos lições espirituais dos objetos colocados naquele quarto pela mulher rica de Sunem. Ela providenciou um quarto para o profeta Eliseu e diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama. Eu falei sobre a cama como lugar de descanso. Nós precisamos em Cristo ter esse lugar de descanso. Nós precisamos do descanso espiritual em Cristo. Nós precisamos do descanso nas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa mente, na nossa vontade. E precisamos do descanso físico. Depois falamos sobre a cadeira. A cadeira como lugar para sentar e aprender. E é sobre a cadeira que eu estou falando, porque eu deixei a cadeira, na verdade, por último. E hoje eu encerro com a cadeira. Mas já vimos sobre a cadeira, um lugar onde a gente senta para aprender. Ok? E hoje eu vou falar sobre sentar para ser corrigido. Depois eu falei sobre o candeeiro. Eu pulei aqui a mesa, A mesa como lugar de alimento e o candeeiro como lugar de iluminação. Então, se você quiser ouvir essa mensagem, você pode entrar no nosso canal lá no YouTube e tem toda a mensagem por partes, todas as partes que eu ministrei anteriormente. Então hoje vamos para a cadeira novamente como lugar, além de aprender, um lugar para ser corrigido. Eu sei que quando eu falo isso, para algumas pessoas soa como algo forte, porque talvez você aprendeu correção na sua vida como sinônimo de rejeição. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui foram corrigidos, mas foram corrigidos e juntamente com a correção você foi rejeitado. Então, na nossa cabeça, ser corrigido é ser rejeitado. Pelos nossos pais, fomos corrigidos. Por autoridades que passaram na nossa vida, quer na escola, quer na vida profissional, na sociedade, na igreja. Geralmente associamos correção com rejeição. Mas hoje eu estou aqui para quebrar esse conceito. Quebrar esse modelo de correção que é para rejeição. Não. Correção é para o nosso bem. Correção é sinônimo de amor. Correção do ponto de vista de Deus é diferente. Eu lembro, e eu aprendi de forma errada a correção. Por quê? Porque minha mãe, quando ela me corrigia, ela dizia assim: olha, eu estou juntando. Mas eu estou fazendo sua cama, bichinho. Estou preparando. Eu vou juntar. E quando eu estiver com muita ira, com muita raiva, aí eu te corrijo. Mas eu te corrijo assim, com sangue fervendo. Com sangue saindo pelos olhos, pelas fuças. Então foi o que eu aprendi. Que correção é de alguém com muita raiva, com ira, porque eu fiz muita coisa errada e foi acumulado. Eu estou falando do conceito que eu tinha de correção. Talvez seja o mesmo que você tem. Acumulou um monte de erro
eu causei muita raiva naquela pessoa, e aquela pessoa que era a minha mãe, ela vai vir com correção para me castigar pelos meus erros. Então veja como é totalmente longe do que a correção, segundo a Bíblia, nos ensina. Então, eu e Cristiane aprendemos da forma certa. Primeiro, que não se corrige com raiva. Pastor, como é isso? É verdade. Você não corrige com raiva. Você corrige quando tudo passou, quando você está com o coração limpo, quando você pode sentar e explicar o motivo da correção. Além da correção, você traz palavras de afirmação, dizendo quem realmente, no nosso caso, vou falar dos nossos filhos. Como eu aprendi da forma errada, então eu tive que ser educado na nova forma de disciplinar. Então, às vezes eu chamava, Adriel, vem cá. Aí dizia, é o quê? Não, vamos conversar. E aí a gente conversava, parava a conversa, corrigia ele, continuava a conversa, e depois agora vamos ajoelhar aqui e vamos orar, para pedir ao Pai Celestial, que toque em seu coração com obediência. É totalmente diferente. Porque o objetivo da correção não é rejeição. O objetivo da correção é chamar o seu filho. Estou falando de filhos, mas aí podemos aplicar às pessoas. Chamar a sensatez. Chamar de volta a um estado, de sobriedade, de entendimento do que é a vida. Então é diferente. Veja comigo o Salmo 141. Gente, eu li esse salmo e eu fiquei pensando, onde é que eu acho pessoas iguais a essa aqui do Salmo 141, verso 5? Onde é que eu acho alguém parecido com Davi? São raras as pessoas que dizem o que Davi disse aqui. Eu vou ler na Almeida, século 21, depois eu vou ler na NBV, depois eu vou ler na NVT. Então, 3 versões diferentes. Mas vamos deixar que essas palavras de Davi falem ao nosso coração. Olha o que Davi disse. Fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, que não há de recusá-lo. Vou ler na NBV. Se alguém que ama o Senhor me ferir e castigar, isso será um favor, um remédio para a minha alma. Por isso não fugirei do castigo. E agora na NVT. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu recuse. Gente, onde é que a gente encontra pessoas hoje que digam essas palavras? Não, pode me corrigir. Pode me corrigir porque isso vai ser sinal de amor. Pode me repreender porque isso vai ser um remédio que vai me dar alívio. Eu vou ser bem transparente com vocês. Eu ainda não estou nesse nível. Mas eu quero estar. Eu estou crescendo. Por que eu digo que eu não estou? Porque há 15, 20 dias atrás, antes do desastre acontecer lá no Rio Grande do Sul, toda quarta-feira eu converso com o pastor Ivanildo, 11h30, é o meu horário, eu ligo para ele e tal. E no meio da conversa, o pastor Ivanildo fez uma pequena correção. Gente, foi algo tão simples. Se eu dissesse aqui, vocês diziam, não, pastor, isso não é correção. Foi algo tão simples, foi um comentário que ele fez a respeito de algo que eu estava falando, e que ele estava assim, dizendo, Marcos, eu acho que nisso você errou. Você tem que fazer isso. Gente, foi simples demais. Olha para mim.
meu coração se fechou. Eu não falei nada para ele, continuamos conversando. Passamos ainda mais uma meia hora, 40 minutos, mas meu coração fechado. E no meio daquela conversa, o Espírito Santo disse: olha para o teu coração. Você diz que ama a correção. Você diz que aceita a correção. Quando o teu pastor diz uma coisa que você pediu a opinião dele, ele não disse isso do nada, ele não falou da parte dele. Foi você quem trouxe o assunto, ele faz uma pequena observação e você fecha o seu coração. E o Espírito Santo me disse: você não ama a correção. Você está agindo como um tolo. Foi o que o Espírito Santo falou comigo foi: e se você caminhar nessa direção, você está caminhando para a destruição. E eu saí, desliguei a ligação e fui orar. Orar por mim mesmo. Senhor, me dá um coração ensinável. Me dá um coração ensinável. Fira-me o justo. A palavra ferir aqui é golpear. O justo é alguém que é correto, é uma pessoa temente a Deus. É alguém talvez mais maduro do que eu, que caminhou um pouco mais com Deus, que pode me ajudar na caminhada. Isso vai ser um sinal de amor. Sinal de amor, queridos, é lealdade. É alguém que não faz vista grossa para os meus erros e para os meus pecados. Como diz hoje, o pessoal, não passa pano. Você conhece essa expressão aí da galera? Está passando pano. Sabe o que é passando pano? Fazendo vista grossa. Ignorando os erros. Joga para debaixo do tapete. Porque não quer confrontar. Isso não é sinal de alguém que me ama. Se eu digo que amo alguém, aqui está dizendo, eu como justo, justificado pela fé, Jesus me chama de justo, fira-me o justo. Então, se eu me considero justo, eu não posso passar pano para ninguém. Eu não posso ter medo de falar a verdade para o meu filho, para o meu cônjuge. Às vezes eu falo coisas para a Cristiane que ela não gosta. Ela fala coisas para mim que eu não gosto. Mas nós temos que pastorear um ao outro. Não é porque é minha família que eu tenho que encobrir os erros e os pecados. Minha mãe foi minha ovelha. Ela veio congregar comigo. E minha mãe era tipo uma mãe judia. Ela queria controlar todos os detalhes. Eu já era casado, já era pastor. E minha mãe começou a dar uma de Maria nas bodas de Caná. Jesus colocou Maria no lugar dela. Jesus não desonrou a mãe dele. Mas Jesus disse, mulher. Jesus não disse, mamãe. Jesus ia fazer o seu primeiro milagre. Jesus estava inaugurando o seu ministério. Ali é como se o cordão umbilical foi cortado. Foi dito a Adão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Pois ali, queridos, estava começando o ministério de Jesus, que culminaria com a sua morte, ressurreição e nascimento da igreja. Então Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Soa rude, soa grosseiro, mas não é. A gente não estava lá, a gente não fala aramaico para saber o que é que isso soa. Mas os estudiosos dizem, mulher, porque ele estava dizendo, a partir de agora, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Então vejam, irmãos, às vezes, para um familiar, a gente faz concessões. E minha mãe veio congregar comigo e começou a querer mandar.
Eu disse: mamãe querida do meu coração, a senhora é minha mãe, mas aqui a senhora é minha ovelha. E como ovelha, a senhora vai ter que me ver como seu pastor. Então vamos separar as coisas. Então você não pode fazer vista grossa, você não pode jogar sujeira para debaixo do tapete de quem quer que seja. O justo. Aqui diz: repreenda-me. Sabe o que é repreender aqui, irmãos? É: me convença que eu estou errado. Corrija-me. Mostre-me o que é certo. Isso vai ser remédio. Óleo aqui não é o óleo da unção, como no Novo Testamento nós temos o óleo da unção que unge para o ministério, né? Consagração pastoral dos presbíteros. Nós temos o óleo da unção para os enfermos, para curar, né? Orar e impor as mãos. Aqui o óleo é medicinal. Vai ser um remédio que unta, que lambuza as minhas feridas. E ele diz: Davi, eu não vou rejeitar. Davi viveu isso aqui, sabe com quem? Com o profeta Natã. Davi estava no pecado de adultério e de assassinato, escondeu, fez de conta que estava tudo bem. Um ano depois, Natã vem e tem uma conversa com Davi. Conta uma historinha, Davi é confrontado, mas sabe o que foi que Davi fez? Quebrantou o seu coração. Ele deixou ser corrigido pelo profeta Natã. Por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Teve seus erros, teve seus pecados, mas era um homem que primeiro amava a glória de Deus e se quebrantava todas as vezes que ele foi corrigido. Correção é um sinal de amor, irmãos, feito por alguém que é temente a Deus. Coloque para mim Provérbios 27, verso 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Você tem que amar aquela que Deus coloca no teu caminho para te alertar, para abrir teus olhos, para te sacudir. As feridas feitas por um amigo. Tem uma versão que diz: leais, fiéis são as feridas feitas por quem ama. A correção é como óleo. Eu quero mostrar a vocês aqui. Coloca para mim Isaías capítulo 1. Veja os versos 5 e 6 do profeta Isaías. O que é que diz? Deus está falando da nação de Israel, de Judá. Deus disse assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Aí Deus descreve a situação da nação. Toda a cabeça está doente e todo o corpo enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus aqui está dizendo o processo de cura. Olha para mim. Para uma área da tua vida ser curada, precisa passar por esse processo. É o próximo versículo, tá? Verso 6. Então ele diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas. Primeiro, para uma ferida sarar, ela tem que ser espremida. Ela tem que ser limpa. Ninguém vai pegar uma ferida, um corte cheio de mato, cheio de areia e colocar gases esparadrapo por cima e achar que vai sarar. Vai causar uma infecção, talvez a pessoa perca até a mão, a perna. A ferida tem que ser aberta e limpada. Espremer aqui é isso. Eu lembro quando nasceu um furúnculo assim, ó, na minha coxa.
E aí eu fui com um palitinho, abri, tirei só superficialmente. Aí a minha mãe disse assim: Marcos, é porque por baixo tem um negócio aí. Mas que negócio? Aí ela chamava de carnegão, né, dona Maria? Como é o nome? Carnegão. Você tem que espremer até que esse negócio saia. Eu digo, é não. Ela disse, é. Se você só tirar aí por cima, vai fechar e vai de novo inflamar, infeccionar, vai criar secreção de novo, né? Não vai curar. Aí eu disse, pois vem. Aí botei uma toalha na boca, mordi a toalha e digo, esprema. Minha gente. Alguém aqui já passou por um processo assim? Você vai na lua e volta. Sai aquele negócio lá de dentro. Mas parece que é imediato. Eu não sei se você lembra. Aquele negócio que estava quente, pulsante, né, porque fica latejando, para. É uma dor que cura. No outro dia, já está cicatrizando, curou. Chagas que precisam ser espremidas. Depois atadas. Atadas sim, aí coloca gaze, coloca uma pomada. Amolecidas com óleo é isso. Naquela época era o bálsamo que colocava por cima das feridas que já tinham sido espremidas. E colocava então uma camada de óleo para poder enfaixar. Então olha para mim, o que é que Davi está dizendo no Salmo 141? Que a correção é o processo de cura. Espreme, ata e amolece com óleo. Então, querido, querida, não enxergue a correção como rejeição. Não enxergue a correção como uma destruição. A correção é um processo de cura na nossa vida. Agora eu quero ler com vocês Sofonias, capítulo 3. Quais são os sintomas de um coração que não aceita a correção? Sofonias 3, verso 2. Olha o que o Senhor disse da nação de Judá. Judá não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Que descrição horrível de Judá. Judá é alguém que não atende ninguém, não ouve ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então, primeiro sintoma aqui de alguém com um coração endurecido. Essa pessoa não ouve ninguém, ela não aceita conselhos. Então, um coração endurecido, um coração orgulhoso, diz: não preciso de ninguém. Não quero ninguém mandando em mim. E ainda tem gente que espiritualiza e diz: só quem manda em mim é Deus. Deixa eu te dizer, nem Deus manda na tua vida. Uma pessoa que não ouve ninguém, não aceita conselhos, está entregue à própria sorte. Sabe, uma das minhas orações é: Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Deus, eu não presto. Essa mensagem não é coach. Você é demais, você é lindo, você é fofo, você é cheiroso, é nada. Nós somos pecadores inveterados. Fomos corrompidos pelo pecado. Se você não enxerga dessa forma, você não confronta o pecado. Fica aí com a ferida aberta, purulenta, e dizendo: não, não é nada não, não é nada não. Nós temos que confrontar a nós mesmos. Nós somos duros com os outros, mas somos muito leves com a gente mesmo, irmãos. Com os outros nós somos muito rígidos, mas com a gente pega leve, complacentes. Não aceita ninguém.
não ouve ninguém, não aceita conselhos. Olha o que o Deuteronômio coloca aí para mim. Imagina se isso fosse aplicado hoje. Claro que não é mais. Mas na lei de Moisés, a coisa era feia para quem era desobediente. Um filho desobediente e rebelde era apedrejado. Volto a repetir. Isso não é o parâmetro da nova aliança. A gente não anda por aí apedrejando ninguém. Mas eu estou mostrando a vocês, porque a lei, o que foi que a lei fez? A lei de Moisés foi dada para quê? Para realçar o tamanho do pecado. A lei serve para dizer a você e a mim o quanto que o pecado é terrível. O remédio é Jesus Cristo. O remédio foi Jesus na cruz do Calvário, quem deu a solução, mas o pecado é terrível. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, isso aqui é Moisés dizendo para o povo: povo, se alguém aqui tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e ainda que o castiguem, essa frase aí que está em conexão com o que eu estou falando, ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão. Não era Moisés que ia em busca, não. Não eram os juízes, não eram os anciãos de Israel. Pai e mãe pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moram, porque a porta era tipo o fórum daquela época, o lugar de decisão. E dirão a eles, o pai e a mãe dirão aos anciãos da cidade, que eram autoridade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Os pais. Fiz questão de ler isso aqui para você ver o tamanho da seriedade do pecado. E eu esqueci de falar isso no início da mensagem. Quando eu preparei esta mensagem, eu não estava pensando em ninguém. Certo? Porque às vezes as pessoas ficam ouvindo, não, o pastor preparou uma mensagem só para mim. E não foi isso. Tá certo? Isso aqui eu já estava escrevendo há meses, que eu já estava pensando em como terminar essa mensagem. Então eu já estava vendo a cadeira como lugar de aprendizado, mas como lugar de correção. Chamarão os anciãos, dirão isso, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte, assim exterminarás o mal do meio de ti, e ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Para gerar temor, a disciplina vem. Hoje eu volto a repetir, nós não apedrejamos ninguém mais, né? O processo é outro, tanto de pai e mãe, certo? Quanto a disciplina na igreja é diferente. Mas o que eu estou destacando nesse texto é o quanto que Moisés coloca a seriedade de alguém desobediente, teimoso, rebelde, que não obedece às ordens de ninguém, que ainda que castigue não dá ouvidos. Então há consequências, irmãos, para quem rejeita conselhos. Leia comigo Provérbios, siga aí, por favor. Eu vou lendo, você vai colocando. O próprio texto vai se explicar, tá? Provérbios 1, 24 a 33, na Nova Bíblia Viva. Aqui é a sabedoria personificada. É como se fosse Deus aqui, tomando forma da sabedoria. Eu já chamei tantas vezes, e vocês recusaram, estendi a mão, convidando. Olha Deus como está falando. Mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, agora as consequências. Quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês, como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabe por que isso vai acontecer?
porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso, vocês comerão os frutos amargos da desobediência. Se fartarão dos seus próprios conselhos, vocês morrerão porque se afastaram de mim. E Deus chama a pessoa que rejeita a correção de tolos. Vocês pensavam que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Mas o capítulo 1 termina em um tom positivo. Quem me ouvir, porque Deus sempre mostra os dois caminhos. Quem me ouvir e obedecer, viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. As consequências, irmãos, de quem rejeita conselhos. Aqui diz os frutos amargos. E eu tenho orado, Senhor, livra-me dos frutos amargos da desobediência. Eu não quero colhê-los. Me dá um coração que aceita conselhos. Vamos agora para Provérbios 5. Vamos ler o 12 ao 14 e o 23. Quem vive sem correção. Então, primeira coisa em Sofonias foi: não ouve ninguém, não aceita conselhos. Mas agora, a segunda coisa que diz em Sofonias é alguém que não aceita correção. Alguém que não aceita a disciplina. Essa pessoa está caminhando para a destruição e para a morte. Provérbios 5, 18 a 14 e o 23. Salomão está dizendo, ao seu filho: e você, meu filho, não precise dizer como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não dê importância aos meus mestres, aos meus professores e conselheiros, nem escutei os que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. E o capítulo termina em um tom negativo. Essa pessoa, certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. É muito sério. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Queira o caminho da obediência. Queira o caminho da correção. É difícil, dói. Mas é o melhor caminho, é o caminho mais sábio. A correção nos traz de volta a sensatez. Coloque para mim Provérbios 22, verso 15. Na nova versão transformadora. O coração da criança é inclinado à insensatez. Uma criança, ela é ligada, o coração dela, à tolice. Você não ensina uma criança a errar. O coração dela já leva, porque é a natureza pecaminosa. Mas em Provérbios diz: a vara da disciplina a afastará dela. Dela de quem? Da insensatez. A correção traz de volta a sensatez. Espera aí. Que é isso que eu estou fazendo? Que caminho é esse que eu estou tomando? Que decisão é essa? Alguém me chama de volta, me sacode. A correção, queridos, nos faz sentir parte da família de Deus. Nós conhecemos uma moça que ela estava bem rebelde. E a mãe foi conversar com ela. Sabe o que ela disse à mãe? Minha mãe, é porque a senhora não me corrige. A senhora não me ama. Ela disse: não, eu te amo, minha filha. Ela disse: não, a senhora nunca me corrige. A senhora nunca me deu uma surra. Parece engraçado, mas a falta de disciplina para a criança é sinônimo de quê? Meu pai, minha mãe não me amam. Cristiane conta, que todas as irmãs eram disciplinadas. Como ela tinha sido criada pelo avô e pela avó, Cristiane com 9 meses foi dada aos avós, com 11 meses, porque os avós estavam sozinhos. Então a mãe de Cristiane, assim, com compaixão,
Era o sogro e a sogra dela, né? Aí disse, não, toma esse bebê para vocês criarem, para vocês não ficarem tão sozinhos. Só que o bebê não entende dessa forma. A mãe foi bem intencionada, mas mãe é mãe. Cristiane foi criada pelos avós. Com 10 anos, voltou, depois que os avós morreram, ela voltou a morar na casa dos pais. Mas ela não era disciplinada. Ela não apanhava como as outras. Ela disse que um dia o pai dela deu uma mãozada nas costas dela, confundindo com Beta. Por trás. A Alberta também me enganava. Quando a gente estava querendo namorar com a Cristiane, ela atendia o telefone e se passava por Cristiane. Eu conversava, daqui a pouco dizia, isso não é Cristiane, não. Aí Cristiane foi confundida com a irmã. Mas ela se sentia como? Eu não sou filha. Eles não me amam. Veja. É claro que ninguém aqui vai admitir isso, né? Mas a falta de disciplina nos exclui desse sentimento de família. Estou falando de disciplina de criança, irmãos, mas a disciplina de criança nos ensina sobre a disciplina sobre nós mesmos. E eu termino então com Hebreus. Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui. Esse texto também é autoexplicativo. Se você quer se sentir parte da família de Deus, então você tem que ser uma pessoa que se deixa corrigir. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. A quem é a exortação? Filhos. Então olha para mim. Se você me diz que é filho de Deus, se você me diz que é uma nova criatura em Cristo, se você me diz que nasceu de novo, então essa exortação é para mim e para você. Filho meu, filha minha, não despreze a correção que vem de quem? Do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque às vezes a gente quer desanimar. Ah, Deus não me ama. Ah, não. Deus está dizendo, olha, a exortação é para filhos. Então não despreze quando o Senhor te corrige. Porque o Senhor corrige a quem ama. E castiga todo filho a quem aceita. Porque nós fomos aceitos como filhos. Por quê? Porque fomos adotados. Não éramos filhos. Éramos criaturas. E Deus nos aceitou. É para a disciplina que vocês perseveram. Ou seja, é necessário um caminho de constância. E parar com essa negação. Tem gente que vive numa negação. Não precisa ser corrigido. Está tudo bem comigo. Será que não existe nada na sua vida, querido, querida, que você tenha que mudar? Se eu tivesse uma conversa bem franca com o teu cônjuge, os casados, olham aqui para mim. Imagina que eu estou conversando com o teu cônjuge e o teu cônjuge está completamente vulnerável e transparente para falar a verdade sobre você. O que o teu cônjuge me diria? Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E a pergunta é, e qual é o filho a quem o pai não corrige? A resposta está no 8. O filho a quem o pai não corrige não é filho. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então qual é o filho que não é corrigido? O filho que não é filho. Bastardo aqui é o filho ilegítimo, fora da aliança. Fora da aliança, Deus não tem filhos. Deus só tem filhos dentro da aliança. Então, quem está dentro da aliança é filho. E se é filho, tem correção. Além disso, agora o escritor aos Hebreus faz esse paralelo, né, com a correção dos pais humanos. Tudo isso que eu falei até agora. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Será então
Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Para vivermos? Quem quer vida se sujeita ao Pai celestial. Você quer o caminho da vida? Então você se sujeita ao Pai celestial. Pois eles, os pais humanos, nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, preste atenção nessa frase. Deus, porém, nos disciplina, nos corrige para o nosso próprio bem. Pode passar, viu? Segue aí, por favor. Vou repetir o 10. Pois eles, os pais da terra, os pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, irmãos. Para o nosso bem. Quem quer ser feliz aqui? Deus tem que te corrigir. Só é feliz quem é filho corrigido pelo Pai. Felicidade na Bíblia é totalmente diferente deste mundo. Porque talvez quando eu perguntei, quem quer ser feliz? Você entendeu? Quem quer casa própria? Quem quer carro novo? Não. Felicidade, segundo a Bíblia, é bem-aventurança. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher. E bem-aventurado significa feliz. Macários, feliz. Que vem de uma palavra muito rica no Antigo Testamento, Esher. Esher significa uma pessoa feliz, próspera, uma pessoa plena. Eu quero ser feliz. Então eu me submeto ao meu Pai Celestial, que sabe o que é melhor para mim. Olha para mim, um sim de Deus e um não de Deus é sempre o melhor. Não há diferença, para nós há. O sim a gente sempre recebe, né? Com um sorriso. O não a gente se fecha. Mas sim e não para Deus. E espere. Porque às vezes não é nem sim nem não, é espere. Para Deus é a mesma coisa. E o versículo termina: para que sejamos participantes da sua santidade. Eu só posso ser santo se eu for corrigido. Terminamos então com 11 para a gente orar. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, a Bíblia não esconde, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É verdade. Volta àquele ponto inicial que eu falei. Parece ser motivo de tristeza, porém, mais tarde, produz fruto de paz, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Que coisa linda, irmãos. Não estamos abandonados à nossa própria sorte. Não somos como aqueles que não têm Deus. As pessoas que não têm Deus, elas governam sua própria vida. Elas estão tomando suas próprias decisões. E o caminho é de morte, de destruição. Nós temos dono. Olha para mim. Você tem um dono. Como diz aí o ditado, você não é cão sem dono, não. Você tem um Senhor, você tem um Pai, a quem você pode chamar de Pai. E junto com isso vem a correção do Pai. Então a minha oração, eu repito, é: livra-me de mim mesmo, Senhor. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero me submeter ao meu Pai Celestial, que sabe sempre o que é o melhor para mim. Então vamos ficar em pé para orarmos. Eu sei que essa é uma palavra bem desafiadora. Segundo o conceito de igreja amigável, essa palavra não é para ser pregada num domingo. Eu sei disso tudo. Porém, olha, não há ninguém aqui, inclusive eu. E talvez, por eu ser o pastor de vocês, a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Talvez aqui, nesse lugar, eu seja
a pessoa que precise mais de correção. Para que eu seja participante da santidade de Deus, para que eu seja um modelo de marido, de pai, de pastor, de amigo, talvez eu seja a pessoa. E eu vou me colocar nessa posição? Sim. Talvez eu seja a pessoa que precisa mais desta palavra. Então, feche seus olhos. Se você entende que existe alguma coisa em sua vida que o Pai Celestial precisa corrigir, que o Pai Celestial precisa colocar no prumo, que o Pai Celestial precisa, como disse o Salmo 141, golpear, mas golpear com o intuito de curar, espremer, com o intuito de sarar. Se você entende que como marido, como esposa, como pai, como mãe, como funcionário, como irmão, como vizinho, se você entende como líder na casa de Deus, que é liderando uma célula, um ministério, se você entende como discipulador, se você entende como cidadão nesse país, eu não sei em que esfera Deus precisa falar contigo, mas se você entende que Ele precisa falar, fecha teus olhos e fala com o Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu creio que esse é um momento muito individual. E também não quero que seja uma coisa emocional, porque nada muda apenas nas emoções. Mas eu quero que seja algo de Deus na tua vida. Senhor, nós oramos nessa manhã para sentarmos na cadeira do Pai, sentarmos no colo do Pai, para sermos corrigidos pelo Pai. Obrigado porque você sempre faz isso em amor. Correção não é rejeição. Correção, pelo contrário, é sinônimo de amor, de aceitação, que não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos entregues à própria sorte, não estamos entregues a nós mesmos, mas quando o Senhor nos corrige, é porque nos ama, é porque o Senhor quer o nosso próprio bem, como disse aqui em Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler novamente esse versículo. Fique com os olhos fechados. Hebreus capítulo 12. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Para o nosso próprio bem e para participarmos da santidade. Diga comigo: Senhor, eu quero a correção para o meu próprio bem e para eu participar da tua santidade. Diga obrigado, porque o Senhor me chama de filho. E se eu sou filho, o Senhor, como meu pai, pode me corrigir. O Senhor pode falar ao meu coração, me corrigindo, me repreendendo. Diga: fira-me o justo. Isso será como um favor, como um sinal de amor. Diga: repreenda-me. E isso será como remédio que desce sobre a minha cabeça e traz cura. Amém, Senhor. Que as palavras de Davi no Salmo 141 sejam as nossas palavras. Eu sei que o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas também, instrumentos do Senhor, como Davi estava dizendo: fira-me o justo. Aquela pessoa que teme a Deus, aquela pessoa que é amiga de Deus. Obrigado pela vida do pastor Ivanildo na minha vida, Senhor. Obrigado pelos pastores que já passaram na minha vida. Obrigado pelos meus professores e mestres na fé. Obrigado por esses homens e mulheres
que com tanto cuidado e amor passaram pela minha vida, me corrigindo. Obrigado hoje pelo pastor que eu tenho. E eu oro para que você use como instrumento em minha vida, como um ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. E eu oro pela vida do pastor Ivanildo, para que ele seja sempre fiel, corajoso em falar a verdade. Eu oro para que o pastor Ivanildo seja sempre, Senhor, esse homem justo, que eu possa dizer: fira-me o justo. Use a vida do meu pastor, Senhor, com as suas palavras, com os seus conselhos, mas não deixe que eu e Cristiane sigamos o nosso caminho, independentes. Use a vida da pastora Cléa. Nós oramos, Pai, o justo, fiéis são as feridas feitas pelo justo. E eu oro para que cada um aqui tenha alguém que seja leal. Eu abençoo, Deus, essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Então eu vou encerrar com a bênção apostólica. Pode acender as luzes. Mas se alguém aqui agora, hoje, nessa manhã, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente para eu orar com você. Se você quer confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, se você quer se reconciliar com o Senhor, estava afastado e quer se reconciliar, venha também aqui. Ou, pastor, eu quero oração por essa palavra. Eu quero ter esse coração. Eu quero ter esse coração ensinável. Aí você vem aqui, nós vamos estar orando por você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre tua vida. Eu abençoo o teu retorno em paz, o restante desse dia e o início dessa semana, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.